Bom dia. Bom dia. Um bom dia mais alegre. Deus até parou a chuva aí, ó. Tá vendo como é que tá gostoso aqui? Fresquinho. Que Deus possa abençoar e derramar sobre nós as bênçãos que nós viemos aqui buscar. Vocês acreditam nisso? Amém. Amém. Vamos cantar um hino na coletânea que está com vocês, de número 4. Sempre alegre. Coloquem o volume na voz. Vamos encher esse lugar e vamos adorar a Deus com essa música. Mas antes, vamos fazer uma oração? Vamos? Vamos ficar de pé? E vamos orar ao nosso Deus? Edson, por favor. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela alegria de estarmos aqui em mais um sábado para Te adorarmos em espírito e em verdade. Que o Senhor Jesus Cristo receba toda a adoração, todo o louvor que será oferecido ao Senhor nesta manhã e durante este dia. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos consagre e que a nossa adoração chegue ao teu. Deus nos toma pela mão, sua sempre eterna graça, dá-nos forças na aflição. Sempre alegre, sempre justos, com amor em sua luz, juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Amém? Amém. Agora eu gostaria de convidá-las a ficar de pé e nós vamos cantar com muita alegria o hino Vou Caminhando. Eu não anotei o número aqui. É o número 11. Vou caminhando. Olha o que diz a letra. E canta sorrindo, mesmo com um sorriso debaixo da máscara, né? Vamos cantar com alegria. Vou caminhando. Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou
Eu gostaria de convidá-los a se ajoelhar. A irmã Luzinete vai fazer a oração. Vem aqui, Lu, por favor. Passa ali, Lu. Uau. Sim? Isso. Passa. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E por isso estamos aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor, para agradecer por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Porque o teu plano da salvação está sendo cumprido. E muito em breve, Senhor, ele será finalizado aqui. E nós poderemos adorá-lo e vê-lo como tu és, verdadeiramente. E abraçá-lo como nós gostaríamos. E te agradecer. Essa é a esperança que enche o nosso coração. E essa é a esperança que vai permanecer nele até a volta de Jesus. Abençoa, Senhor, o culto desta manhã. Que o teu Santo Espírito, tão estudado essa semana, esteja nos conduzindo cada dia e nos ajudando a termos frutos para a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Deixa eu tirar minha máscara aqui. Bom dia a vocês que estão aqui conosco, aqueles que estão nos assistindo também pela internet. Nós vamos comentar um pouquinho agora sobre aquilo que está acontecendo na igreja ao redor do mundo, e nesse trimestre as nossas atenções estão voltadas lá para a divisão centro-oeste da África. E muitas coisas estão acontecendo naquela região, e isso serve para nos motivar, para que aconteça aqui conosco também. E a história de hoje vem falando de como eu posso me tornar o evangelista, mesmo achando que não tem condição para isso. E nos apresenta exatamente o valor da música nesse aspecto. E vem contando a história de Bonte. Bonte era um garoto de 12 anos, estudava na escola adventista e fazia parte de um coral. E o coral foi convidado para poder participar de um concerto que aconteceria na cidade, junto com outros corais de outras igrejas também. Ele fazia parte do coral da escola adventista. E ele ficou muito feliz e começou, então, a falar para os seus amigos, falar para os seus colegas de escola e os amigos vizinhos de rua, de que ele iria participar de um concerto. E aí teve um colega dele que virou e disse assim: mas você canta? E num tom de deboche, ficou brincando com ele, fazendo gozação, zoando com ele, junto com os outros colegas também. Mas ele levou na calma, falou na tranquilidade: não, cantamos, nós temos um grupo de 30 adolescentes, jovens, juvenis e adolescentes, e cantamos, adorando e louvando nosso Deus. E nós vamos participar desse concerto. Você poderia fazer esforço de participar. Aí o rapaz continuou duvidando dele, aí ele pegou o ingresso, o convite dele, aquele ingresso para ele entrar, ter acesso ao auditório. E aí, então, esse amigo falou assim: olha, mas não é mesmo que ele vai participar? Que legal. Vou ver se eu consigo ir lá para ver se você canta mesmo. Ele falou: não, vai lá, não sou eu só que canto, nós somos 30, né? E nós louvamos ao nosso Deus. E ele começou a convidar isso com os outros colegas dele também. Certo? Os colegas de rua, aqueles colegas de brincadeira que está sempre ali, e 8 deles resolveram ir, certo? Lá. Participaram do encontro, houve um momento muito especial. Depois do encontro, ele conversou com alguns colegas dele, que ele tinha convidado. Dos 8 que ele convidou, 5 foram.
né? Então, eles gostaram muito. E alguns quiseram até, né, pagar por aquilo que tinham ouvido lá. E falou, não, nossa atividade ela é gratuita, nós fazemos isso para louvar a Deus, não tem intenção financeira nenhuma nesse trabalho que é feito lá. E é interessante que depois disso, ele foi num mercadinho para comprar umas coisas lá, isso já alguns dias depois, e encontrou com um colega dele, o Carlin, e o Carlin tinha estudado com ele, mas eles iam mudar de cidade. E ele falou, olha, o que você está fazendo aqui? Lá no mercado ele encontrou, ele, rapaz, minha família resolveu não mudar, então resolveram ficar por aqui. Como meu pai tinha mudado, né, feito minha matrícula em uma outra escola, então eu estou estudando numa outra escola. Mas eu queria te agradecer, porque você foi uma pessoa que me falou de Jesus quando nós estudávamos juntos lá na escola. E você me falou do amor de Deus, me apresentou Deus, e eu convidei alguns amigos meus também para poder participar das atividades. E foi interessante, porque esse Carlin aí, um tempo antes, tinha convidado para ele ir assistir um programa na escola dominical, e ele foi. E ele falou assim, eu fiquei te devendo, né, porque eu não fui à sua igreja, você foi lá na nossa igreja e participou conosco lá. Mas acontece que tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que eu aprendi com você lá na escola, isso foi muito útil. E eu passei isso para o meu amigo, ele estava acompanhado de uma outra pessoa, e apresentou essa pessoa para ele, e disse assim, agora hoje nós estamos juntos participando das atividades lá na igreja sua, só que num outro bairro. E ele ficou muito feliz, porque viu o resultado do trabalho dele. E ele diz assim, olha, nós não precisamos ficar esperando, né, esperando os resultados imediatos, mas Deus faz a obra dele e a gente precisa de fazer a nossa. E ao fazer a nossa, o Espírito Santo de Deus ele vai complementando. E ele então nos faz um apelo nessa manhã para que nós possamos, agora no 13º sábado, né, no final de setembro, nós possamos ser bastante liberais em nossas ofertas, porque essas ofertas vão ajudar a construir. O primeiro projeto é um colégio lá em Guiné. O segundo projeto é abrir uma escola de ensino fundamental na Libéria. E o terceiro é estabelecer um centro médico na Nigéria. Então, nós podemos já planejar desde agora. Nós estamos agora no primeiro sábado de agosto. Nós temos 5 sábados agora em agosto e vamos ter mais 4 sábados ainda lá em setembro. No final de setembro, então, veja, se nós planejarmos desde agora, nós poderemos ter uma boa oferta para ajudarmos nesses 3 projetos. E com isso a gente fica lembrando sempre o seguinte, nós temos o nosso projeto aqui, que é de reformar a nossa igreja. Mas nós participamos cada sábado e participamos no 13º sábado em um projeto maior que a igreja tem ao redor do mundo. E nesse trimestre vai lá para a divisão centro-oeste africana. Então, que Deus nos dê motivação para que, assim como esse jovem, né, Bento, foi usado por Deus para alcançar outros, que nós possamos também, com as nossas ofertas, ajudarmos na construção de escola e de outras organizações da igreja, para que possa alcançar outras pessoas também para o reino de Deus. E assim, logo quando Jesus voltar, todos nós possamos nos reunirmos com alegria e gratidão, porque Deus nos deu oportunidade de sermos úteis na causa dele. Amém?
Bom dia a todos. Que bom estarmos aqui em família, entre irmãos. Nossa família é estendida, não está só aqui. Nós estamos também na live com nossos irmãos aí acompanhando a programação aqui da Igreja de Bela Aurora. E você que está aí nos acompanhando, é muito bem-vindo para refletirmos juntos sobre o estudo da lição dessa semana. É óbvio que sobre o estudo da lição tem milhões de conteúdos na internet, mas é muito gostoso estarmos aqui e gostaria de ter a participação dos irmãos. Talvez eu precise da ajuda do Fabiano, não sei, disponibilizar o microfone aqui para quem quiser participar, porque algumas pessoas que acompanhavam a live em semanas anteriores mencionaram que os comentários que são feitos aqui, que não são feitos pelo microfone, as pessoas que estão em casa não conseguem escutar. E o objetivo da lição é que não seja o pensamento de uma pessoa, mas é o coletivo. Então, é muito importante a participação de todo mundo. Então, o Fabiano vai disponibilizar aí o microfone e é importante que todos estejam participando. Eu gostaria de saber se alguém trouxe nessa manhã algo no coração que é um pedido de oração muito especial. E gostaria que, se você tem esse pedido, esse desejo, você levantasse a sua mão comigo nesse momento. Tem um pedido muito especial. Então, agora, olhando as nossas mãos, nós estamos entregando todos esses pedidos na mão do Senhor e assim vamos orar. Querido Deus, querido Pai, o Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhos. E agora, Senhor Deus, com a nossa mão estendida aos céus, nós estamos manifestando ao Senhor o nosso desejo, o desejo do íntimo do nosso coração por alguém, por alguma coisa, por um momento que talvez alguém esteja passando, que é um momento de tribulação, um momento difícil. E nós entregamos todos esses pedidos nas suas mãos, Senhor Deus. Aqui, com as mãos erguidas, os seus filhos manifestam o desejo de que o Senhor venha consolar o nosso coração, com a certeza de que o Senhor opera tudo em todos. O Senhor opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Em suas casas, alguns dos nossos irmãos também acompanham essa transmissão, e o Senhor conhece também o pedido de cada coração, por isso nós também entregamos esses seus filhos em tuas mãos e pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja agora ao nosso lado, acompanhando o estudo e nos orientando para que possamos aprender o melhor de ti para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na lição 5 do nosso guia de estudos. E nessa semana, a capacitação do Espírito para testemunhar. Ao longo da nossa jornada, tem algumas pessoas que nós começamos a ser admiradoras dessas pessoas, não é? A gente fala, nossa, eu gosto muito da oratória daquela pessoa, eu gosto muito da abordagem que aquela outra pessoa faz. E o que nos atrai a isso? Se não for o poder do Espírito Santo atuando, então isso não vai ter uma grande durabilidade. E aí, eu lembro de uma entrevista do pastor Rodrigo Silva no Jô Soares, e ele falou de milhões de livros que existem no mundo, best-sellers, livros assim muito vendidos, pessoas que escrevem e escrevem muito bem. Mas ele citou uma coisa extraordinária e que a nossa lição dessa semana também falou. O único livro que pode mudar vidas, verdadeiramente, é a Bíblia. Amém? Então, agora nos encontramos para esses breves momentos onde nós vamos estudar a palavra do Senhor. O verso para memorizar, alguém pode falar aí para mim? Pegar ali o microfone e falar? E tudo tem que ser muito rápido. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui correndo quanto tempo? Vamos até 9h50. Certo? Vamos lá, então. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Amém? Quando o pastor Jairo esteve aqui na semana passada, que a Paula contou daquele jovem que você disse aí agora há pouco, que nós admiramos a oratória, ou às vezes a pessoa cantando, mas o Espírito Santo trabalha no silêncio também, né?
trabalha através de pessoas que não têm o dom. Mas eu não esqueço do rapazinho que ele não sabia, mas ele conduzia alguém. Irmão Ailton, né, lá de Santa Teresa. E isso é a ação do Espírito Santo, não pode ser outra coisa, né? Amém. Que bom. Jesus e a promessa do Espírito Santo. E ele diz que quando eu for, ele virá. E a palavra que nós entendemos como consolador é paráclitos, né? E o que quer dizer paráclitos, Anderson? Companheiro, aquele que está ao lado, aquele que está ali dando a sua ajuda, a sua cooperação para que as coisas aconteçam. Muito obrigada, Anderson. E ontem, na classe de professores, o Anderson até fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, o que sobra para a gente fazer? Não foi? Ele instrui, ele ensina, ele guia, a gente vai ver mais à frente da lição, todas as funções do Espírito Santo, ele praticamente faz 99,9% do trabalho. E aí ele chega e fala assim, mas eu preciso de você. E a escolha agora é se nós vamos aceitar ou não e nos colocarmos ou não à disposição dele. Quando a gente vê aqui, tem um comentário aqui no penúltimo parágrafo da lição, dessa segunda parte de estudo, que ele diz assim, ó, o Espírito Santo, o objetivo dele não é só mostrar a nossa necessidade de Deus. Ele mostra para nós, mostrar a nossa maldade, mas é sim revelar a bondade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele atua naqueles que estão transmitindo a palavra, mas ele já está lá na frente preparando os corações para receber. E como ele prepara o coração para receber? Ele chega para a Rosa e diz assim, Rosa, vamos fazer uma autoanálise? A Rosa começa a olhar para dentro de si mesma e ela vê o quê? Que a justiça dela é o quê? Um trapo de imundícia. Não tem jeito para mim, não tem solução para mim. E aí chega a Vera e fala assim, Rosa, tem jeito para você, tem esperança para você, porque há um Cristo, um Salvador que morreu e ressuscitou. Na lição dessa semana, apesar de falar aqui na parte de segunda-feira sobre multidões, como a gente vê em Atos 2, 41, 4, 4, 5, 14. Olha a progressão. 3.000, 5.000 multidões, não é? E aí, Atos 6, 7, tem uma pérola aqui. E olha só, ele multiplicava e muitíssimos sacerdotes, o quê? Obedeciam à fé. Ah, eu fiquei apaixonada. A gente, às vezes, lê o texto, mas não para refletir nele, né? Muitíssimos sacerdotes. O que me leva a crer que todo aquele plano de Caifás de silenciar a mensagem de graça dada por Jesus Cristo, na verdade, virou um tiro no pé, não foi? Ele articulou tudo, Jesus foi preso, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e a obra continuou, amém? Essa obra continua hoje, sim ou não? Vamos falar para o pessoal que está em casa, sim ou não? Sim. Amém. E continua através de nós. Olha que bênção. Ângela, para o pessoal de casa escutar também, vai ali, por favor. Então, eu vou pedir você, assim, qualquer momento da lição, levanta sua mão e você vem aqui para você participar. Porque o gostoso da lição é quando todo mundo participa, não é? Ângela, por favor. Na chuva temporã. Nós estamos aguardando a chuva serôdia. E para recebermos esse poder, nós temos que estar nos preparando. Hoje de manhã o pastor falou justamente sobre isso, né? Que nós, como igreja, nós não temos que ser aquela igreja, sabe, sem o Espírito. Nós temos que estar cheios do poder do Espírito para podermos levar a mensagem. E outra coisa interessante, você não testemunha só você falando e pregando, você testemunha você mesma. Através do Espírito, as pessoas veem Deus em você, Jesus em você. Eu falo porque as pessoas, inclusive lá na farmácia onde eu sou cliente, eles falam assim, nossa, você só vive sorrindo. Falei, fazer o quê? Eu sou assim mesmo. Então,
Quer dizer, nós temos que testemunhar com nosso sorriso, com tudo que a gente faz. E o Espírito ele foi prometido para eles quando eles menos esperassem, né? Eles receberiam poder, mas eles teriam que estar o quê? Unidos, né? E essa é a nossa estratégia hoje, estarmos unidos para receber o poder do Espírito Santo. Extraordinário. E aí, olha só, eles estavam orando, não foi? Reuniram e estavam orando quando, de repente, o poder do Espírito Santo se manifestou na vida deles. O Espírito Santo, o Consolador, que Jesus falou assim, eu nunca os deixarei órfãos. Eis que estou convosco que todos os dias. E o Espírito Santo é essa pessoa que está ao nosso lado, que nos ajuda, que nos ilumina. Edson, por favor. É interessante de que atrás dessa grande multidão de 3.000, 5.000 pessoas, Jesus vê indivíduos, cada indivíduo. E o relato que nos mostra de que foi alcançado Lídia, O carcereiro de Filipos. sendo alcançado, né? O poder de Deus alcança a todos, sem distinção de cor, raça e poder aquisitivo, né? E esse textinho desse pensamento que está na lição, ele conclui dizendo assim, certamente gostamos de grandes números, mas, no fim, testemunhar é geralmente um esforço individual, e fala o que aí? De coração a coração. Olha que lindo. Um dia, né, Lu, o seu coração abriu o coração e foi atrás do meu coração. Olha que lindo. E esse coração a coração é que vai trazendo pessoas para Jesus. Amém? Que lindo. O Espírito Santo e o testemunho. Ele é quem age. E aí foi até um comentário que a Aline fez, baseado na lição na parte de terça-feira. E olha só, o tanto de ações que ele fez. Olha, ele ministrou, fortaleceu, guiou, preparou. O Espírito Santo abriu portas de oportunidade com as quais aqueles cristãos nunca sonharam e deu poder às suas palavras e ações. Eu lembro que eu já falei aqui uma vez sobre a Sônia. A Sônia é minha vizinha. E eu lembro que uma vez eu fiz em casa uma oração. Existem pessoas que acordam de madrugada e oram, e essas pessoas são as que mais trabalham na igreja, pode ver. Mas eu, como orei pouco, mas Deus me deu essa oportunidade. Eu virei para Deus e falei assim, Senhor, me dá uma oportunidade. Eu queria que o Senhor me desse uma oportunidade de testemunhar. E naquele dia eu estava indo para o meu trabalho, eu ia caminhando, encontrei minha vizinha. E sempre nós conhecemos nossos vizinhos, a gente passa, oi, tudo bem? Cada um vive a sua vida no corre-corre, né? Desse jeito. E eu passei por ela e falei assim, oi, tudo bem? E tal. Ela, menina, eu estou indo no médico. E ela estava fumando. E na hora ela falou assim, eu estou com um problema sério de saúde por conta disso aqui, ó. E me mostrou o cigarro. Eu falei para ela, vai começar na minha igreja um curso como deixar de fumar. Sabe que ela veio, participou todos os dias, ela ainda tem muita dificuldade. Mas, graças àquele dia, aquele primeiro encontro, nós começamos a estudar a Bíblia. Como a idade dela já é avançada, e a minha também, então, a gente deu uma pausa aí nos nossos estudos, mas nós vamos continuar. E estávamos no dia do estudo, que ela olhou a foto de um anjo lindo, e eu perguntei para ela assim, quem você acha que é esse anjo aqui? Ela, eu acho que é o anjo Gabriel. Mas eu não falei para ela não que era Lúcifer. E nós vamos ainda concluir esse estudo, amém? E olha que oportunidade. E ela veio, e no Dia das Mães, eu tinha convidado para ela vir aqui na igreja no programa das mães, mas ela falou que não podia, que ela estaria com os filhos. Mas acabando que lá, no encontro dela com a família dela, eles anteciparam, e ela fez essa surpresa para mim. Ela veio sozinha aqui para a igreja para participar conosco desse culto de homenagem ao Dia das Mães. Foi um dia muito importante para mim. A Sônia é para Deus. Quando nós olhamos as pessoas como para Deus,
a primeira pessoa que a gente pensa é em nós, né? Gente, eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem era eu? Quem sou eu? E não importa quem somos ou como somos, somos o objeto de atenção de Deus da terra. Aqueles por quem ele deu a vida e ele quer revelar o seu amor a outros através dessas pessoas. E aí a gente vê na vida de Estevão. Estevão estava para ser apedrejado e ele olha e diz: eis que vejo os céus abertos. E ele viu o trono de Deus. As palavras de Estevão estão todas no Antigo Testamento. São as palavras que ele usou. Era a Bíblia que eles tinham na época. E aí, Filipe, quando vai atrás do eunuco, ele está lendo o quê? Isaías 53, e ele não o quê? Ele não está entendendo nada. E aí, você entende o que você lê? Ele fala, como eu vou ler se ninguém me explica? E aí, então, ele tem a oportunidade de parar, ajudar e ensinar. E aí a gente vê que eles estavam indo. Eles tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu e desceram para Troade. Eu queria a participação de alguém aqui nesse texto. Porque como que a gente consegue ser sensível a essa voz do Espírito Santo? Como que a gente consegue entender que é o Espírito Santo falando? Para clarear um pouquinho, eu vou citar uma experiência que o pastor Bulhão contou hoje, de experiência na lição dessa semana. Ele disse que uma jovem, ela estava apaixonada, e ela tinha 2 meninos que tinham capturado a atenção dela. Os 2 pareciam muito apaixonados por ela. E um era um menino bonitão, lindão, mas não queria saber nada de Deus, ele era um ateu. E o outro, que era um menino não muito dotado de muita beleza, mas era um menino muito temente ao Senhor. E aí ela pegou e fez uma oração a Deus. E ela falou assim, Senhor, me mostra qual deles o Senhor quer, qual é o desejo do Senhor para a minha vida. Me mostra qual desses meninos deve ser. E aquele que aparecer com uma camisa verde, esse vai ser o que o Senhor revelou que tem que ser o meu esposo. E então, qual vocês acham que apareceu com a camisa verde? O ateu, que não queria saber nada de Deus. O que aconteceu? Casaram e depois se separaram, porque a vida era um inferno. E aí ele diz, por que nós vamos pedir para o Espírito Santo revelar coisas que ele já revelou na sua palavra? Ele não já falou, não se una com julgo desigual? Oi? Pois não? Isso. Então, tem coisas que as pessoas estão aí sapateando, gritando e pulando e dizendo que é a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo está aqui. E o que ele diz? Quem buscar mais, acha mais. Quem procura, encontra. E a revelação está na palavra de Deus. Tem um texto que diz assim, está no penúltimo parágrafo do estudo do dia 29, quarta-feira. O Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Olha o que diz aqui. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, olha que poder essa palavra. Essa palavra está aqui, acessível a cada um de nós. E quando nós acessamos isso, que hoje não precisa estar desse tamanho no papel, pode estar no nosso smartphone, iPhone, tão acessível, tão fácil, e pode transformar vidas. Amém? E aí, como o Edson já tinha comentado, essa multidão, que era 3.000, 5.000 multidões, são nada mais, nada menos que pessoas. E aí nós vemos Lídia, uma empresária, nós vimos o eunuco,
um alto funcionário da rainha Candace, e através dele esse evangelho chega à África. E aí, então, nós temos Dionísio, que era também um homem, do Areopagita. Alguém sabe o que é isso? Lição também é cultura, que é Areopagita. Alguém aí vai dizer para mim? Ele era um dos juízes de Atenas. Eles chamavam esses homens de Areopagitas. E ele era do conselho jurídico da cidade. E isso mostra o que para mim? Que Deus, ele está preocupado com todos os níveis sociais. Ele está preocupado com todas as pessoas, todos os níveis culturais. Não existe para Deus limitações de raça, de cor, de credo, de nada. E nem de opção sexual. Deus, ele age de todas as formas, em todos. E ontem, a Tatiele, na lição, ela comentou sobre uma pessoa que estava numa entrevista num programa de televisão com o pastor Cláudio Duarte, uma pessoa que fez uma opção por um gênero diferente da sua concepção. E aí, essa pessoa disse para o pastor Cláudio Duarte que ela tinha vontade de ir na igreja, mas ela achava que as pessoas não receberiam. E então, esse homem, que era mulher, disse assim: pastor, o senhor me receberia na sua igreja? E sabe o que o pastor Cláudio Duarte disse? Claro que eu te receberia. Não só eu, todos os membros da minha igreja, e eu tenho certeza que todos os nossos irmãos aqui receberiam também, com carinho, com amor e com abraços. E aí o pastor Cláudio completou dizendo: mas não para participar na doxologia do culto. Eu sou contra, mas Deus, ele entende a alma e o coração. E nós temos que manifestar, sim, a vontade e o desejo de Deus, mas nunca omitindo a bondade e o amor de Deus, que é acessível a todos. Um dia alcançou cada um de nós, não é? E pode alcançar muitas outras pessoas. Pois não, Luzinete? E, Rosinha, é uma das coisas que eu achei também muito importante aqui, é porque eles pregavam para pessoas que já eram tementes a Deus. Lídia era temente a Deus, e muitos outros, mas eles tinham uma mensagem diferente. Eles precisavam de falar do Cristo que tinha vindo, do Messias que já tinha vindo, que Jesus era o Cristo, tinha sido crucificado, tinha sido ressuscitado e ia voltar. Então, eles tinham uma mensagem para falar para as pessoas. E hoje nós também temos uma mensagem. Tem muitos que creem em Deus, mas qual a mensagem que nós estamos levando para eles? Eles levavam Jesus, né? E nós temos a mensagem do santuário, da intercessão que Jesus está fazendo por nós, da guarda dos mandamentos, do sábado e da volta de Jesus. Então, nós também precisamos desse poder do Espírito Santo para alcançar esses corações e levar outras verdades, né? Para esse tempo agora, que é para o tempo do fim, né? A Ângela, passa para ela, por favor. E aí, Luzinete, eu gostei que você mencionou aí o santuário, o sábado, são duas mensagens assim, bem diferenciadas. E comentando sobre o santuário, o professor Leandro Quadros, ele fez um comentário muito bom. Alguém pergunta para ele assim: por que as outras religiões não falam do santuário? Só os adventistas. E aí ele faz uma colocação de palavras que, a meu ver, é formidável. E ele diz assim: não haveria problema nenhum falar do santuário se dentro dele não houvesse a Arca da Aliança. E não haveria problema nenhum em se falar da Arca da Aliança se dentro dela não estivessem as duas tábuas dos 10 mandamentos. E não haveria problema nenhum em falar dos 10 mandamentos se o quarto deles não mencionassem: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, como é uma mensagem muito perfeita, onde todas as linhas da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse 22, elas não se contradizem, as pessoas preferem ignorar essa mensagem. E aí, a gente vê aqui em Atos 17:2, que foi uma das passagens que lemos nessa semana,
que por 3 sábados Paulo estava na sinagoga e era usado poderosamente pelo Espírito Santo. Ângela, por favor. Essa semana, eu não sei quantos viram na reportagem daquela mulher, né, lá em Jardim Camburi, a tal da Pantera, né? Aí o advogado dela falando, assim, me deu uma certa tristeza, né? Porque às vezes a gente é muito preconceituoso. E ele disse que essa menina, ela está tentando sair do mundo que ela está, da prostituição, das drogas, né? Inclusive ela esteve até internada em clínicas. E aí me bateu assim, uma tristeza. Eu falei assim, Senhor, está faltando Jesus na vida dela. Ela está tentando de todos os meios largar o vício que é da prostituição, das drogas. Às vezes nós somos preconceituosos. Aquela mulher é a mulher da vida, né? Mas o Espírito Santo está trabalhando na vida dela, que ela quer mudar. Só que ela ainda não conhece o que nós conhecemos. Então, nós devemos levar a essas pessoas a mensagem de esperança, que a vida dela não é um caso perdido, que Jesus ama ela do jeito que ela é. Então, se ela está querendo uma transformação, é só através do Espírito Santo, e Deus já está trabalhando nela, né? Amém, muito obrigado, Ângela. Nós não podemos e nem devemos fazer suposições, né? Esse poder, ele está acessível a todos. Quer a maior prova disso? Olha nós aqui. Não é ou não é? Esse poder é acessível a todos, está acessível a todos, e Deus quer trabalhar. E Ele prefere contar conosco. Tem um texto do Espírito de Profecia, está na última parte de estudo dessa semana, e diz assim, ó, o Espírito Santo coopera com o Pai e o Filho no processo de redenção. Em todas as nossas atividades de testemunho, unimos-nos a Ele em sua obra de salvar pessoas. Ele convence corações e abre portas de oportunidade por meio de sua palavra, ilumina mentes e revela a verdade. Ele rompe os laços do preconceito que nos escravizam, vence ideias culturais que obscurecem nossa visão da verdade e nos livra das cadeias dos maus hábitos. Ele está conosco, influenciando as mentes, enquanto realizamos atos de bondade, compartilhamos nosso testemunho, conduzimos estudos bíblicos, doamos livros repletos de verdades ou participamos de projetos de evangelismo. Ele continuará trabalhando no coração das pessoas muito tempo depois de partirmos, fazendo o que for necessário para levá-las ao conhecimento de salvação. Pensa alguém que você se importa e que você ora por essa pessoa, ou já estudou e levou a palavra de Deus para essa pessoa. Naquele momento, a pessoa não tomou a decisão, mas como você continuou orando, o Espírito Santo continuou trabalhando no coração daquela pessoa. Digamos que você veio a descansar no Senhor, e aquela palavra que você levou, ela continua agindo naquele coração, o Espírito Santo continua trabalhando, você ainda não viu, mas quando Jesus voltar, você vai olhar e vai ficar surpreso com o alcance daquela palavra lá do início. Que possamos ser essas pessoas que se colocam inteiramente nas mãos de Deus, para que Ele, através de nós, realize o impossível. O impossível é aquilo que eu e você podemos botar a mão na massa e fazer. O impossível são corações transformados e rendidos à presença do Espírito Santo. Amém? Você ia comentar, Heraldo? Por favor, temos 2 minutinhos. Esse tema aí do Espírito Santo, eu sou apaixonado, porque eu acho que a lição deveria ser uma lição todinha só do Espírito Santo. Já teve, né? E é legal, bacana, porque eu, assim, tem me ajudado muito essa interação com o Espírito Santo, porque a gente larga de mão, muitas das vezes, a gente não tem esse envolvimento, né? A gente fala muito, mas não tem esse envolvimento com Deus e Espírito Santo. E
a Bíblia fala que Deus está mais ansioso de dar o Espírito Santo aos seus do que um pai dá o melhor para o seu filho. E muitas das vezes, essa ação que o Espírito Santo tem feito na vida das pessoas, né, muitas das vezes a gente não recebe, a gente às vezes não é atendido, porque a Bíblia diz que vocês não sabem pedir. E, às vezes nós pedimos mal. E quando as pessoas pedem, muitas das vezes, às vezes a gente pede que os anjos vá ao encontro das pessoas, tal, para tocar. Na realidade, esse é o trabalho do Espírito Santo, né? E às vezes a gente, por falta às vezes de algo, de não ter esse conhecimento, muitas vezes a gente ora, a gente pede na ignorância, mas Deus atende por as nossas ignorâncias. Mas não recebemos porque não sabemos pedir. Mas o trabalho do Espírito Santo, ele é um trabalho assim intenso que tem assim agora para os nossos dias é muito importante, porque muitas coisas vão acontecer na vida das pessoas, porque nós não seremos santos de nós mesmos, nós só seremos santos através do Espírito Santo. Eu até faço uma pergunta aqui: por que a gente não faz hoje, né? Nós temos o Espírito Santo à disposição, e por que hoje nós não fazemos o que muitos fazem, as curas e tudo mais que está sendo feito? Por que isso não acontece? Não está acontecendo, não aconteceu. E eu estava lendo um artigo que fala que nós seríamos confundidos se nós fizéssemos isso até então. Mas vai chegar um momento que nós vamos fazer algo maravilhoso. Vai ser não só 3.000 almas, vai ser o mesmo poder que iniciou ali em Pentecoste, né? Deu início, vai ser tremendo para aqueles que estão buscando. Deus deu a orientação de saúde para que a gente possa realmente, através da orientação de saúde, ser limpo e receber realmente essa morada, que é o santuário, né, do Espírito Santo. E é muito bacana. Eu acho que a gente deveria buscar mais. Amém. Eu estou aqui com um envelopinho de dízimo de um dos nossos irmãos, é do Obed. Ele ontem esteve lá na minha casa e pediu que eu trouxesse. Ele já é avançado de idade e ainda não pode estar conosco. E nesse momento, se você tiver trazido de alguém como eu, ou se você tem o desejo de ofertar, nós estaremos, a Ledi vai estar passando a nossa salva, dela ou Isaías, e então é o momento que você pode. Nós estaremos cantando o hino, o Santo Espírito desceu do céu. O Santo Espírito desceu Vamos do ficar de céu, pé? em plenitude de poder. O local é aberto, irmãos. E Cantam o com mais volume. Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor,
paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh, Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja, aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Amém. Oremos. Te agradecemos, bom Deus e bom Pai, porque o Senhor é um Deus cuidadoso, um Deus amoroso, que protege e que cuida de cada um dos seus filhos. O Senhor está mais desejoso de dar o teu Espírito Santo a quem o pedir, do que um próprio pai de dar boas coisas aos seus filhos. Muito obrigado por sua bondade e generosidade. E nós pedimos, ó Pai, que, por favor, o teu Espírito Santo permaneça ao nosso lado e que nós sejamos sensíveis à sua voz para sabermos, Senhor Deus, quais as melhores decisões e o caminho a trilhar. Que o Senhor esteja agora com o Anderson ao compartilhar conosco o pão da vida, que ele possa ser mais uma vez usado pelo teu Espírito Santo e que esse mesmo Espírito já esteja trabalhando no coração de cada um de nós, para que possamos, Senhor Deus, aprender de ti e sairmos daqui com o desejo de te servir mais e melhor. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. É muito bom estarmos na igreja, é muito bom estar compartilhando esses momentos com os irmãos que estão aqui na casa do Senhor e aqueles também que estão em casa, estão participando aí da live, estão participando do culto de adoração ao nosso Deus. Nós, na mensagem desta manhã, nós gostaríamos de abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías, no capítulo 45 de Isaías. Os irmãos já acharam? Isaías, capítulo 45. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por nesta manhã ter nos trazido até a tua santa casa de oração. Nesse momento, ao abrirmos a tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja habitando em nosso coração, preparando nossas vidas, transformando nosso ser e nos capacitando, ó Deus, para fazermos a tua obra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Tome nossas vidas em tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Nessa manhã nós vamos falar sobre o olhar transformador de Cristo. Existe um ditado popular, uma máxima que diz assim: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Por isso, nessa manhã eu gostaria de questionar o seguinte: onde está o teu olhar? Onde está o foco da sua vida? Quais são os seus objetivos e metas? Jesus tem sido a sua prioridade? Nesses tempos de pandemia, para onde estamos olhando? Com o que estamos mais preocupados? Em Isaías 45, verso 22, a palavra de Deus nos diz assim, 45, 22, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhar a Jesus salva. Amém? O nosso Deus, ele pede, ele fala, olhai para mim e sereis salvos. Na mitologia grega, conta-se a história de uma donzela sacerdotisa do templo de Atena, deusa da sabedoria, que ao se deitar com Poseidon, deus dos mares, Atena teria amaldiçoado-a, transformando seus lindos cabelos em serpentes. Se tornou trágica, solitária, figura de uma mulher incapaz de amar e ser amada. Medusa odiava os homens por ter sido seduzida por Poseidon. Também odiava as mulheres, pois não se conformava em ser um monstro no qual todos que a olhassem se transformassem em pedra. Aí entra um personagem, Perseu. Perseu, um guerreiro mitológico grego, um semideus que tensionava matá-la, mas havia uma situação. Quem olhasse diretamente para ela, para Medusa, era transformado em pedra. Ele teve então a ideia de olhar pelo espelho. Como não podia olhar diretamente, mirou sua cabeça através do reflexo de seu escudo de bronze polido e a decapitou. No verso que nós acabamos de ler de Isaías, aí 45, no verso 22, ao contrário do olhar de Medusa, que matava as pessoas, Deus diz, olhai para mim e sereis salvos. Amém? Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Números. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Amém? A partir do verso 4. Números 21, a partir do verso 4 em diante, nós lemos. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão e nem água? E a nossa alma tem fastio, quer dizer, repugnância desse pão vil, sem valor. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes, ou melhor, ora ao Senhor, pediram a Moisés, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, fazei uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido por uma serpente, que olhar para essa serpente abrasadora viverá. Fez então Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhasse para a serpente de bronze, este sarava. Também, diferente agora, das serpentes do cabelo da Medusa, nessa experiência Deus falou, aqueles que olharem para a serpente abrasadora ali erguida no deserto,
representa Cristo sendo levantado na cruz para nos salvar. O desejo de Deus é que todos olhem para Jesus e sejam salvos. No Novo Testamento, lá em Lucas, no capítulo 19, temos o exemplo de um homem que quis ver a Jesus. Vamos abrir Lucas capítulo 19. Lucas 19, no verso 3. Essa história é bastante conhecida. Aqui nos diz, ele, né, este homem, Zaqueu, queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia por causa da multidão. No final da história, agora no verso 9, eu gostaria de destacar com vocês, vimos o verso 3 do capítulo 19, agora no verso 9, olha o que aconteceu na vida de Zaqueu. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de quem? De Abraão. Queridos, essa é a obra que Deus deseja fazer ao nosso coração. Que nós olhemos para Jesus para sermos transformados, para sermos salvos. Poderíamos contar diversos exemplos de pessoas que buscaram ver a Jesus. Poderíamos falar de cegos que pela fé olharam para Jesus e foram salvos. De paralíticos que viram a Jesus e ficaram sãos. De pessoas doentes que buscaram ver a Jesus e essas pessoas foram restauradas. Vamos ver alguns exemplos nessa manhã. O primeiro nós acabamos de falar, Zaqueu. Quais os problemas que Zaqueu tinha para ver a Jesus? Quais os obstáculos que ele enfrentou para ver a Jesus? Quem gostaria de falar? Quem gostaria de falar aí? Todos conhecem a história de Zaqueu. Nós acabamos de ler aí os versos 3 e 9 do capítulo 19. Quais dificuldades Zaqueu teve? A estatura. Mas o quê? A árvore. A multidão. O preconceito. Uhum. Perfeito. Exatamente. Aí nós vamos entrar agora nas soluções. Os problemas, a baixa estatura, a multidão que o impedia, o preconceito, ele era publicano. Ele era um político, vamos colocar assim, um cobrador de impostos, certo? Ele podia também ter sentido vergonha, medo de ser rejeitado por Jesus, mas será que ele vai me aceitar? Quantos mestres aí, publicanos, quantos fariseus aí, eles olham para mim com olhar torcido? E quantas vezes nós fazemos isso, né, com as pessoas? Nós acabamos de falar hoje pela manhã aqui, o exemplo, né, do Cláudio Duarte, aí, dessa pessoa aí que também teve essa questão de mudança de sexo e tal. Como nós olharíamos para essas pessoas? Então a gente tem que pedir para Deus, Senhor, muda meu coração, muda o meu olhar. Assim como o Senhor olhou para mim, transforma o meu olhar também, para que eu olhe diferente para as pessoas. Aí quando a gente olha para mim, realmente aquilo que nós falamos no começo, realmente quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. E por isso que eu não tenho que olhar para mim. Por isso que o sermão dessa manhã é o olhar transformador de Cristo. Amém? E é esse olhar que tem que mudar a nossa vida. Bem, então vamos ver aí. E agora a questão das soluções. A Ledi já começou aqui, já falou, né, Ledi? Ele se dispôs, ele teve atitude. Ele fez mais o quê? E exatamente, o Espírito Santo o conduziu. Ele subiu aonde? Na árvore. Ele procurou, olha só como a criatividade acontece, né? Quando a pessoa, como diz, quando tem boa vontade, quando a pessoa quer, ela procura, né, um meio. Né? Se fosse outra pessoa, talvez assim, eu sou tão baixinho, não, mas é muita gente que está ao redor, não é verdade? Mas olha só, a criatividade, ele subiu na árvore. E as soluções, como nós falamos, ele se dispôs, ele subiu na árvore. E olha, outra coisa maravilhosa, onde Jesus está, Jesus lança fora o medo, do preconceito, da timidez, dessa questão, se eu for lá na igreja, as pessoas vão me olhar de lado. Não se preocupe com isso. Deixe e seja atraído pelo olhar de Cristo.
Não pelo meu olhar, não pelo olhar de ninguém da igreja, mas pelo olhar de Jesus. Segundo exemplo, vamos ver aqui, Bartimeu. Quais eram os problemas? Está lá em Marcos, capítulo 10, para aqueles que quiserem acompanhar aí, a partir do verso 46 ao 52. Quais problemas Bartimeu teve? Cego. Outra coisa também que o impedia, e que impediu também a Zaqueu, a multidão. Queridos, vejam, e nos próximos exemplos nós vamos falar aqui, que a multidão nunca foi a favor de Jesus. Embora ele andasse rodeado pela multidão, a multidão, ao invés de ajudar, muitas vezes atrapalhava. Então, as dificuldades de Bartimeu, sua condição física, ele era cego. Assim como Zaqueu era baixinho, agora esse daí era cego. Né? A multidão também o impedia, outro obstáculo. E qual foi a solução? Qual foi a solução de Bartimeu? Ele gritou, ele fez, mas o que antes ele teve, o que ele fez? Antes de gritar? Atitude. Ele foi a Jesus. Ele saiu do lugar onde ele estava. Iniciativa. Então ele gritou. E quando as pessoas o repreendiam, ei, você vai atrapalhar o mestre. Aí ele gritou mais alto ainda. Sabe, só você sabe a dor que você está sentindo. O problema que você está enfrentando. E quando o mundo quiser te calar, quando as pessoas disserem não, grita mais alto, fala com o Senhor, procura, clama. Acorda nas madrugadas e ora a Deus, se ajoelha. Peça de todo o seu coração. Olha que maravilha. Quanto mais repreendido, aí que ele gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que coisa. Terceiro exemplo que gostaríamos de compartilhar em Mateus 9, de 1 a 9, fala sobre um paralítico, um paraplégico, uma pessoa que não se movia. Quais os problemas? Olha só, vamos falar, está na cara, né? Mas quais os problemas que ele enfrentava? Primeiro, os problemas que ele enfrentava. O paralítico, sua condição física. Depois, o problema que ele enfrentou ali no caminho para lá. Jesus estava onde? Numa casa. A casa era grande? Não, era uma casa pequena. E mesmo até que fosse grande, tinha um outro problema que atrapalhava. E quem era o outro problema que nós já falamos aqui? A multidão. Se a casa fosse pequena, seria um problema, né? Mas com a multidão ao redor, o problema foi potencializado. Então, a multidão, a falta de espaço. E quais foram as soluções? Ele foi levado por 4 amigos. Olha a criatividade, a necessidade de criar. Esses 4 amigos, quando viram aquilo ali, eles pensaram, por onde nós vamos fazer com que ele chegue a Jesus? Quem deu a ideia? O Espírito Santo. Será que Jesus não sabia que lá fora existia um paraplégico que iria ser curado? Sabia. E quem foi que cooperou para que aquilo acontecesse? O Espírito Santo. Iluminou a mente deles para que eles abrissem um buraco no teto da casa e descesse aquele homem ali. E ele foi curado, e ele se encontrou com Jesus, amém? Também temos o exemplo daquela mulher doente durante muitos anos, Mateus 9, agora dos versos 19 a 22. Ela havia muito tempo, ela que estava com aquela doença, e os problemas que ela tinha, já estamos falando aqui, o fluxo de sangue, aquele problema, sua doença era o problema. Outro problema que nós já falamos aqui, a multidão que seguia a Jesus. E quando a gente fala sobre a multidão que seguia Jesus, hoje nós fazemos parte da multidão. De certa forma, nós hoje estamos seguindo a Jesus, participamos daquele grupo que segue ao Mestre. Será que nós temos ajudado as pessoas a se encontrarem com Jesus? Ou será que nós temos sido um empecilho para aqueles que necessitam de um encontro com Deus? Eu peço muito a Deus, Senhor, que eu não seja uma pedra de tropeço. Eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida, no meu coração, na minha forma de falar, na minha linguagem, em tudo, no meu comportamento. Então a multidão era outro problema. Qual era o problema que aquela mulher enfrentava? Além da doença, além da multidão,
Então, o problema da doença, o preconceito com relação à doença. E o segundo era também o preconceito por ser mulher. Só pelo fato de ser mulher, ela já ficava intimidada, porque como que ela vai ali, né? Uma mulher não podia, não tinha essa liberdade toda para andar daquela forma, né? Sair. Então ela enfrentava, ela tinha esses medos. As soluções, ela já havia procurado médicos, ela já havia gastado todos os recursos que ela tinha, mas infelizmente ela não conseguiu solução. Então, quais foram as soluções? Sair de casa, disposição, iniciativa. E aí, essa questão da iniciativa, tocar nas vestes de Jesus sem ser vista. Tanto é que quando ela vai até Jesus, ela não vai assim, Jesus, ela não fala como Bartimeu, ela não grita, Jesus, filho de Davi. Não, ela vai com todo jeitinho, por trás da multidão, passando entre um e outro, para que não fosse percebida, de repente até com sua roupa cobrindo o seu rosto, cobrindo, para que ninguém notasse que era uma mulher. Então ela chega em Jesus e toca nas vestes de Jesus. Tocar sem ser vista, essa foi a estratégia dela. E qual foi o resultado? A cura. Sabe, Jesus, ele deseja curar a nossa vida. E muitas vezes não é só a questão da cura física que nós necessitamos. Deus deseja que nós olhemos para Ele e sejamos curados da principal doença que esse mundo possui, que é o pecado. Eu pergunto, qual tem sido os seus obstáculos, ou seu obstáculo para ir a Jesus? Você que está ouvindo, vendo a gente aí em casa, qual tem sido o seu obstáculo para ir a Jesus? Para estar na sua presença? Percebam que todas as pessoas aí que tiveram que sair, elas tiveram que sair da sua zona de conforto, tiveram que vencer obstáculos, dar um passo de fé, impulsionados por quem? Pelo Espírito Santo. E nessa manhã nós falamos bastante sobre o Espírito Santo. Ontem eu perguntei na classe dos professores, a Rosa até falou aqui, mas qual é a nossa parte? A gente não precisa fazer praticamente nada, mas precisamos ter aí a questão da iniciativa. Mas sabe que até a iniciativa é Ele que chama a gente para isso, não é? Ele que teve, ele disse, a palavra de Deus diz que Ele nos viu lá longe, e com um olhar maravilhoso de misericórdia, Ele teve um olhar e Ele nos atrai até a Deus. Até isso vem de Deus. Aí eu torno a perguntar, mas até onde então vai a nossa iniciativa? Deus nos dá a liberdade de escolha. Ele quer que nós tomemos a decisão. Sabe? Percebam, como eu falei, que é o Espírito Santo. Você pode orar agora e pedir a Deus, Senhor, me concede teu Espírito Santo, para que me anime e desperte o desejo de olhar nos olhos de Jesus. Porque o olhar de Jesus, queridos, transforma. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Somos transformados quando contemplamos a Jesus. Aí eu gostaria de contar 2 testemunhos e nós iremos encerrar logo em seguida. 2 testemunhos. O primeiro é sobre John Wesley. Ele nasceu em 1703 e morreu em 1791. Ele foi um reverendo anglicano, o teólogo britânico, precursor do movimento metodista na Inglaterra no século XVIII, filho de um sacerdote anglicano, foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos. Aí minha sogra, que teve 10, aí ó, viu? Esse daí teve 19. Mas vamos lá. Disposição, hein? Certa noite, John Wesley estava a caminho de casa, voltando do trabalho. Na estrada apareceu no meio das trevas um homem exigindo bruscamente o dinheiro ou a vida. Meu amigo, disse Wesley bondosamente,
e entregou tudo. Talvez, olha só o que John Wesley falou, talvez um dia o Senhor deseje abandonar essa vida. Quando chegar esse tempo, lembre-se disto. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Foram essas as palavras de Wesley para aquele homem. Anos mais tarde, Wesley estava cumprimentando o povo na porta da igreja e um membro se lhe aproximou e lembrou-lhe daquele incidente. Wesley bem se recordava do fato. E ele disse: fui eu aquele salteador. Fui eu aquele assaltante. Disse o homem humildemente: as palavras que o Senhor me disse nunca mais me abandonaram. Minha vida foi transformada completamente. Descobri que, de fato, Jesus Cristo pode salvar o mais vil pecador. Bendita certeza! O amor e a salvadora graça do Salvador convencem e converte o mais indigno dos homens. E através dos séculos, ele tem trazido vida e esperança a milhões de pessoas que para ele ergueram os olhos. Amém? Esse foi a primeira história. A segunda história é de Adolphe Theodore Monod, falecido em 1856, aos 64 anos. Foi considerado o principal pregador protestante da França no século XIX. Filho de pastor, também trabalhou na Itália e nos Estados Unidos, tendo sido também editor. Em um de seus sermões, publicado em 1890, contém um chamado pertinente a todos nós, e eu gostaria de partilhar com vocês pequenos trechos aqui desse sermão de 1890. Ele diz o seguinte: olhar para Jesus e não para nós mesmos, para os nossos pensamentos, desejos e planos. Eu preciso olhar para Jesus e não para o mundo, com suas atrações, seus exemplos, suas ideias e opiniões. Devo olhar para Jesus e nunca para Satanás, que quer procure nos afugentar com sua ira e nos seduzir com suas bajulações. Olhando para Jesus e não para os nossos irmãos, nem mesmo para os melhores e mais amados entre eles, porque se seguirmos o homem, corremos o risco de perder o caminho, mas se seguirmos a Jesus, nunca nos extraviaremos. Olhando para Jesus, a fim de que possamos receber dele o trabalho e a cruz de cada dia, com aquela graça que é suficiente para podermos levar a cruz e realizar o trabalho. Pacientes por meio de sua paciência, ativos por sua atividade, amoráveis por seu amor. Não indagamos o que queres que eu faça, mas, Senhor, o que há que ele não pode fazer através de mim? Olhando para Jesus e não para as profundezas do pesar que sentimos por nossos próprios pecados, nem para o grau de humilhação que eles produzem em nós mesmos. Se esse pesar nos humilha, de modo que não mais temos prazer em nós mesmos, se nos lança no abatimento de modo que olhemos para Jesus como o único libertador, isso é tudo o que ele requer de nós. É olhando-o que teremos suprimido o nosso orgulho. Olhando para Jesus e não para a nossa fé. O último ardil de Satanás, quando não pode nos afastar do caminho por outras tentativas, é desviar o nosso olhar de Jesus para que olhemos para a nossa fé. E muitas vezes ficamos desanimados se a fé é fraca, ou envaidecidos se ela é forte. Nos dois casos, ela será enfraquecida. Não somos fortalecidos por contemplar a nossa fé, mas por olhar a Jesus. E olhando para Jesus, de modo que a bendita esperança de sua vinda nos dê ânimo para viver sem murmurações e morrer sem queixas, quando chegar o dia em que tivermos de enfrentar o último inimigo, a quem ele já venceu por nós e a quem venceremos por meio dele. Amém? E para concluir, São Mateus capítulo 6, verso 21, nos diz que
onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Parafraseando esse texto, eu digo: onde estão os teus olhos, aí estão o teu coração e o teu tesouro. Eu volto a perguntar: onde está o teu olhar? Onde está o foco da sua vida? Quais são os seus objetivos e metas? Jesus tem sido sua prioridade? Que possamos afirmar, como Paulo, que estamos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Isso está em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos louvar a Deus cantando Ao Olhar para a Cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros. Mas ao clamar, os olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, a graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória, vencido é o pecado. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não
não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue como pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Querido e amado Deus, que esse teu olhar maravilhoso transforme os nossos corações a cada dia. Entregamos o nosso ser em tuas mãos. Não sabemos o futuro, mas sabemos que o Senhor está na direção de tudo. Esteja com cada um de nós, com cada um daqueles que estão em casa nesse momento, para que olhem para a cruz, para que o teu olhar, Senhor, transforme os nossos corações. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que possamos, neste dia, entregar nossas vidas em tuas mãos. Esteja conosco, abençoe este dia maravilhosamente, Senhor, a cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estarmos aqui, a cada um de vocês que vieram, participaram conosco, aqueles que estão também através da internet assistindo e participando também. E Deus nos deu um bom restante de sábado. Eu queria convidá-los, aqueles que tiverem disponibilidade à tarde, nós vamos visitar. Então, às 15h30, às 3h30, estaremos nos encontrando aqui na igreja e vamos visitar alguns irmãos e animá-los nessa nossa caminhada cristã. E aos demais, que tenham um bom restante de sábado. E amanhã cedo, 7h, a partir desse horário, nós estaremos aqui para darmos continuidade às nossas atividades. Temos bastante coisa para ser feita, então que os irmãos se animem e animem os outros para virem também. E que sejamos aí bastante liberais também nas nossas ofertas, doações. Essa semana que vai entrar agora, nós vamos começar a gastar um pouco mais, comprando, então, ferragem. E são coisas que não serão baratas, certo? Então, que Deus motive a cada um para que nós possamos melhorarmos o nosso ambiente de adoração. E que, acima de tudo, nos sintamos alegres por sermos parte do povo de Deus e que vai oferecer ao nosso Deus um local completamente novo e melhor, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado.
Então, que Deus nos abençoe, nos acompanhe. Um bom restante de sábado a todos. Amém.